Hoje estou aqui com o Dr. Januário, especialista em pediatria, em endocrinopediatria, né, doutor? Isso. E com a Bia, conhecida como Mãe Pâncreas. A Bia tem uma menininha de 3 aninhos com diabetes tipo, que precisa de alguns cuidados. A Bia vive em prol dos filhos hoje em dia, né? Agora que ela tá voltando até a cuidar um pouquinho de si, porque ela entendeu que se ela não cuidar dela, ninguém cuida das crianças depois, né? Porque não vai ter força. Né? Então vamos bater um bate-papo legal aqui hoje, conhecer um pouquinho mais sobre o doutor, né? Perfeito. Meu primeiro contato com ele, saber um pouco mais sobre história, sua formação, enfim, deixar você meio livre para falar o que você gosta, os assuntos que você gosta, como você entrou nessa área, por que pediatria. Excelente. Então, primeiro, boa noite, obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês conversando. Eu fiz graduação, eu fiz a faculdade de medicina em Maringá, na Uningá, na primeira turma da Uningá. E durante a faculdade eu me apaixonei pela endocrinologia adulta. Então, era uma vontade de fazer endócrino. Minha família é daqui de Umuarama, então eu terminei a graduação e optei por voltar para Umuarama e trabalhar um ano. Nesse um ano trabalhando, eu me descobri pediatra. Eu descobri que a pediatria era o que me movia e o que me fazia feliz. Prestei prova de residência aqui em Umuarama, no Norospar, na primeira turma de residentes de Umuarama. Fiz a formação aqui de pediatria. Como já tinha essa ideia, essa vontade da endócrino adulto, durante a pediatria eu mantive a vontade de fazer endócrino, só adaptei para endócrino pediatria. Prestei prova na Universidade Federal da Bahia e fiz residência lá na Federal da Bahia de endocrinologia pediátrica. Hoje com o Dr. Clésio Alves, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinopediatria. E acabou terminando a residência, fiquei mais um ano em Salvador fazendo mestrado e depois decidi voltar para Umuarama para estar mais próximo da minha família, assim. Então eu brinco que eu fiz medicina por escolha, foi uma escolha fazer medicina, mas eu fui escolhido pela pediatria, assim. A pediatria foi uma paixão que me escolheu depois. Meu público mesmo, ele é bem mais adolescente, adulto, né? Mas a filhinha da Bia foi meu primeiro contato com criança, assim, né? E até a foto que nós tiramos aquele dia, a Carol comentou, falou assim que a minha alegria na foto é diferente. Porque eu brinco que o público que eu costumo cuidar hoje em dia é um público que nunca está satisfeito. Né? Eles nunca estão contentes. A gente sempre quer pessoal que busca performance ou saúde, estética, eles nunca estão contentes, sempre estão buscando mais. E quando você pega algum público que é relacionado à saúde, o pouco se torna muito. Né? Então, é algo bem satisfatório, é legal, é um pouco mais trabalhoso em si, mas é um público bem satisfatório. É gratificante mesmo, né? E o diabetes em si é muito gratificante porque você abraça uma família toda, né? É a criança que é portadora de diabetes, mas é uma família toda que aprende a conviver. Então é uma mãe pâncreas que está lá imersa nos cuidados, é uma família que tem que se adequar à alimentação, ao estilo de vida. Então todo o eixo social em volta acaba se envolvendo. Então é uma mudança que você consegue ver num ambiente maior, assim. Então é muito legal. E o que seria o termo mãe pâncreas? Explica para o pessoal. Então, o termo mãe pâncreas foi dado para designar as mães de crianças com DM tipo 1. Diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, como uma doença autoimune, o corpo desenvolve anticorpos e esses anticorpos destroem as células beta do pâncreas, que são as células que produzem insulina. Então, as crianças com DM tipo 1 não produzem mais insulina. E ela depende da insulina exógena, da insulina que é aplicada. E essa função de cuidar da insulina, de cuidar da alimentação, é feita pela mãe. Então, essa mãe vai fazer a função que seria esse pâncreas na vida dessa criança. E, dona Bia, como foi para você quando descobriu que você era mãe pâncreas? Como foi toda essa mudança de vida para você, para a família? Boa noite. Primeiro, agradecer o convite, o doutor também por ter vindo. O diagnóstico inicial, eu venho de 21 dias, então eu venho do pior quadro possível, que é a cetoacidose. Então foi como se o meu mundo tivesse acabado. Geneticamente falando, minha filha desenvolveria se ela tivesse um histórico familiar. Minha filha não tem um histórico familiar.
Aí vem aonde o doutor entrou com a paz e aquela luz que nós mães precisamos, porque assim, eu fiquei 21 dias com a minha filha internada e eu não sabia o que ela tinha. 5 minutinhos que ele chegou na UTI, ele fez um exame chamado gasometria e ele já chegou, mãe, a sua filha tem o diabetes tipo 1. Então, do que ele falou daí em diante, eu não escutei nada, nada. Meu chão sumiu, eu só sabia chorar e pensar, o que eu vou fazer agora? Como que eu vou cuidar dela se ninguém tem? Porque assim, é algo muito diferente. Aí ele chega assim com o jeito dele, ele passa uma paz, uma tranquilidade gigantesca pra gente, que ali na UTI eu olhava para todas as crianças que tinha pessoas piores que a minha filha lá. Então a minha filha estava muito bem cuidada e ele chegou e falou bem assim, mãe, não é culpa do docinho, não é culpa do Yakult, que foi a primeira coisa que eu perguntei para ele. Foi o Yakult que eu dei para ela lá em cima no quarto dele? Não. Aí ele vem explicando. No termo técnico, claro que a gente fica assim, sem entender muitas coisas. Mas ele explicou com uma clareza o que era, o que eu deveria fazer. E o puxão de orelha, igual o Eduardo faz com a gente, é você não sai do hospital sem os insumos. Isso é muito importante porque eu já escutei muitos relatos de outras mães pâncreas que simplesmente o profissional não tem o amor pela profissão. Simplesmente dá alta e a mãe fica à deriva. Eu não, eu saí dali com todos os cuidados, com todo o esquema, com todo o calendário, muito bem instruída. E a hipo é algo que realmente as pessoas muitas vezes conhecem, né, a gravidade, mas realmente é algo muito grave que pode levar a óbito em instantes, né? Eu conheço a parte da insulina em outros termos, não tinha trabalhado ainda com criança, né, com diabetes. Já trabalhei com adultos, mas o que a gente utiliza muito, tem um conhecimento muito grande da parte de insulina, é para o esporte, né, que as pessoas do fisiculturismo acabam utilizando muito para um ganho de peso, para uma evolução muscular, né, e daí tem todo esse perigo, até aquele alerta, fala, cara, você pode brincar com qualquer coisa, menos que isso aqui. Isso aqui, se você não deixar do jeito ali, preparadinho, até umas gramas a mais de carboidrato, tem um perigo, né? Porque a gente faz o cálculo ali, ajusta, mas depois cai na corrente sanguínea, depende muito de outros fatores para a absorção daquilo ali. Então, não é uma regra exata, não é uma... Né? Não tem como você... Não é uma matemática, né? Não tem como você... A gente joga meio... Até brinco na parte do esporte, joga 10 graminhas a mais ali, que não vai ter problema. É melhor você pecar pelo um pouco do excesso ali nessa hora do que pela falta, né? Ou pelo tempo e tudo mais. Então acaba sendo um cuidado especial. E para criança, imagino que seja bem mais difícil, né? Porque o adulto ainda tem um pouco mais daquela consciência, é mais fácil regular às vezes uma vontade dele. Agora a criança vai numa festinha, vai na escola, igual você tem passado agora muita dificuldade porque ela começou a estudar, né? Então a parte da escola tá sendo difícil porque daí fica longe da mãe, né? Eu lembro semana passada, quando eu te atendi, chegou a dona Bia quase aos prantos, falou assim, o que aconteceu? Tá lá na escola, tá longe de mim, não sei o que eu faço, não sei como vai ficar. Então, até brinquei com ela vai se adaptar melhor que você, que a criança consegue se adaptar bem na situação. E a dona Bia lá aos prantos. Mas, igual a Bia falou, hoje em dia as pessoas trabalham mais pelo dinheiro do que pelo amor à carreira, né? E ainda bem que te encontrou no caminho para ajudar ela. Tanto você quanto ela que está bem amparada aí. E conta um pouquinho, doutor, mais sobre como que é acompanhar essas crianças. Qual que é a sua maior dificuldade em relação a acompanhar crianças com diabetes tipo 1? Então, a diabetes tipo 1, igual eu falei, é uma doença autoimune, né? Então, a criança para de produzir insulina, uma destruição das células beta pancreáticas, então ela precisa do tratamento com a insulina. Eu sempre brinco que o diabetes é como se fosse uma mesa que é equilibrada por 3 pés, né? Então esses 3 pés precisam estar em sintonia para essa mesa não virar. Uma das pernas é a insulina, que a família usa, uma outra perna é a alimentação e a terceira perna é a atividade física. Então na pediatria a gente tem a dificuldade de conseguir conciliar essas 3 pernas em equilíbrio, porque ou escapa muito na alimentação, ou a gente acaba insulinizando demais, o que provoca muita hipoglicemia refratária, o que é extremamente ruim, né? A hipoglicemia é
uma emergência, é um sintoma severo, igual você disse, a hipoglicemia pode levar a óbito. Eu sempre brinco que nós somos um carro, o cérebro é o motor, o açúcar é o combustível desse carro e o que leva o combustível para dentro da célula é a insulina. Se tem insulina demais, a insulina rouba esse combustível. Se falta combustível, faz pane seca lá no motor, funde o motor, perdemos o carro. Então, evitar hipoglicemias é extremamente importante. Adulto fica muito mais fácil você determinar, né, você determinar uma X gramas de carboidrato para aquela refeição. O ideal é sempre o paciente aplicar a insulina 15 minutos antes da refeição. Então, ele aplica a insulina e vai comer. Você se propõe a comer aquilo que foi determinado para aquela refeição. A criança, às vezes, ela não obrigatoriamente come tudo que foi colocado no prato, e aí a insulina já foi aplicada. E aí fica a mãe desesperada correndo atrás para fazer comer, para tentar evitar essas hipoglicemias. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem é a adesão da família, entender que a família toda tem que participar, procurar um profissional para poder orientar, não só mudar a alimentação, às vezes acha que é só tirar o carboidrato, e o carboidrato é extremamente fundamental para a criança crescer, ter energia, então precisa adequar a quantidade de carboidrato, adequar a variedade dessa alimentação, acrescentar atividade física nessa realidade e entender que hoje é uma doença crônica, e como uma doença crônica você vai ter que ter esses cuidados durante toda a vida. E a parte da alimentação, até a insulina, quando ela começa a fazer o efeito dela, ela corta um pouco o apetite, né? Sim. Então, para a criança, para o adulto, ele tem que empurrar, ele vai empurrar a comida ali, mas para a criança é difícil, né? Então, você muitas vezes deve passar um apuro lá, né? Como que é para você lidar com essa alimentação? Quais são suas dificuldades na hora das refeições, principalmente? Porque eu vejo que você até é muito criativo, então, adulto já enjoa, imagina a criança. Bom, primeiro eu vou usar o termo que eu escutei no consultório. Aplicou insulina e a criança não comeu? Senta e chora. Realmente é isso que acontece. A criança, você ainda passa um cardápio bem equilibrado e não é restritivo. Mas a criança ela enjoa, arroz e feijão, o pão integral, o biscoito de arroz, ela não pode mais ver. O que eu faço? Eu busco substituições mediante o que eu tenho disponível no meu cardápio. Sou criativa? Recorro muito a bichinho. Meu acervo culinário agora está gigantesco, então eu tenho bichinho, eu tenho cortador de coloridos. Então, assim, eu adapto demais mediante o que você me passa. A minha maior dificuldade é o horário do almoço. Então, ela tem acordado 9 horas, ela tomou o café da manhã, só que ela tem que almoçar 11h30 para ir para a escola. Então, no almoço, eu procuro brincar muito, fazer promessas. Se você fizer isso, a mãe faz aquilo. Adotei o que o doutor falou assim, eu não uso a palavra não para ela. A gente faz trocas. Vamos trocar isso por aquilo? Porque um não pra gente já é horrível. Você não pode, aí você vai querer. Então, em casa, a gente faz trocas. Olha, a mamãe te dá isso. Eu coloquei ela agora numa escola que, graças a Deus, tem a ciência e o cuidado junto comigo. A primeira semana de adaptação, a escola dá doce. Então, eu já fiquei bem preocupada. Porém, a diretora me ligou e ela fez substituições. Comprou uns produtos aqui em Casas Naturais, que a gente sabe que nem todos são naturais. Então, eu vi a oscilação dos índices glicêmicos dela em casa. Mas, tirando isso, acho que o meu pior momento com a minha filha é o horário do almoço mesmo. Porque lanche da tarde você colocou 4 substituições, janta. Então, são coisas fáceis e práticas e organização. Tem que ser organizada. Doutor, e quanto que o emocional pode alterar essa parte da glicemia? Não existe diabetes emocional, né? Então, o diabetes vai estar sempre ligado à questão da alimentação. Mas a gente sabe que em vigência de um estresse orgânico, o corpo libera cortisol e o cortisol pode fazer pico hiperglicêmico. Então, esses estresses orgânicos, a ansiedade, a raiva, a frustração pode fazer pico de cortisol e isso pode interferir com um controle um pouco pior, né? Não enquadraria como um diabetes emocional, como as pessoas falam, mas tem um impacto negativo nos controles, sim. O eixo hormonal todo bagunçado, né? Eu brinco que falo às vezes com o paciente que nenhum problema vem sozinho. Uhum. Ele tá ali, mas se você não cuidar, ele vai trazer outra coisa. Perfeito. Né? Então ele sempre vem acompanhado com algum problema futuro ali que
não, se você não for controlando, não tem jeito. Vai trazer alguma coisa provavelmente muito pior do que o que você tem hoje e não quis cuidar. Né? Verdade. O pessoal deixou algumas perguntas, deixou uma caixinha de pergunta lá. Dona Bia interagiu bastante. As consequências da hiperglicemia por longos períodos e as hipoglicemias. Por longos períodos. Tá. A hipoglicemia é uma urgência médica. A hipoglicemia tem que ser corrigida. Consequência da hiperglicemia por longos períodos e as hipoglicemias. Tá. Então, a hiperglicemia a longo prazo, o diabetes é uma doença crônica. Então, se você segue tendo um mau controle glicêmico durante anos, décadas, né, você vai fazendo acometimento de outros sistemas. Retinopatia diabética, então perda da função, vai fazendo perda da sensibilidade periférica, então aumentando o risco de neuropatia diabética, com risco de lesões que não cicatrizam, e vai fazendo alteração da função renal, podendo evoluir também para paciente dialítico. Isso tudo a longo prazo, com as glicemias mal controladas. Isso é até muito mais comum no paciente com diabetes tipo 2 do que no paciente com diabetes tipo 1, porque o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Às vezes a pessoa passa 20, 30 anos sem saber que tem diabetes e quando descobre o diagnóstico de diabetes já vem com as comorbidades associadas. O DM tipo 1 é um quadro agudo, então ali com 5, 10 dias do início dos sintomas, você vai fechar um diagnóstico de diabetes tipo 1 e aí vai conseguir tentar evitar essas comorbidades associadas. A hipoglicemia é uma urgência. Glicemia menor do que 70, menor do que 69, tem que ser corrigida naquele momento. Né? Igual eu falei, o corpo funciona à base de açúcar e qualquer hipoglicemia pode levar a sintomas graves, crise convulsiva, perda de consciência e até a morte. Então, identificada uma hipoglicemia, ela tem que ser corrigida naquele segundo, não dá para esperar. Claro que não é um quadro de hipoglicemia, de diabetes, mas é por isso que eu insisto nos meus pacientes não ficar cortando todo o carboidrato da dieta. Fica mal-humorado, não dorme direito, não rende no treino, trabalho, estudo. Mulheres a longos períodos ali com restrição severa de tanto de caloria quanto de carboidrato, até a menstruação desregula, né? Mas você falar isso para eles dá um trabalho. Que mais eles me mandam é que eles estão comendo demais, não sabe se vai emagrecer daquele jeito. Doutor, como é feita a contagem de carboidratos e conta básica ali para contagem dos carboidratos, qual que é o seu padrão? Tá, então a gente faz uma relação para contar carboidratos, né? A contagem de carboidratos é ideal para o paciente com diabetes tipo 1, é o nosso padrão ouro. A maior parte dos pacientes segue tabelinha de valor de glicemia, então se a glicemia tiver de tanto a tanto, usa X unidades. E hoje a gente sabe que corrigir a glicemia pela contagem de carboidratos, pelo que o paciente come, é muito melhor, porque dá uma flexibilizada no que ele vai poder comer, dá uma flexibilizada nos horários, que você pode insulinizar em horários mais variados e consegue fazer um controle melhor. Então a gente sempre faz um cálculo para fazer a relação da sensibilidade da insulina, então determinar quanto fora de um determinado alvo o paciente vai precisar de uma unidade de insulina. Então esse cálculo é feito por um padrão fixo, você usa uma fórmula 1800, 1700 ou 1500 para quem usa insulina regular e NPH e divide pela dose total de insulina do dia. Isso vai te dar o fator de sensibilidade da insulina. Então cada uma unidade de insulina vai baixar X miligramas de decilitro de glicose para aquele paciente. E nesse cálculo também a gente pega uma fórmula de 500, junta também ao quanto ele usa de insulina e isso vai te dar a relação insulina-carboidrato. Então, cada X gramas de carboidrato precisam de uma unidade de insulina para não ter essa variação da glicose. E aí a quantidade de carboidratos que vão ser dadas em cada refeição, a gente passa para quem sabe fazer isso, que é o nutricionista. E ainda assim ainda pode ter coisas que vão precisar ir regulando, né? Não tem aquele padrão fixo. Às vezes você coloca lá 1:15, mas às vezes não fecha e precisa aumentar um pouquinho o carboidrato ou diminuir. A gente vai individualizando, né? A gente vê, tem um padrão geral que a gente faz inicialmente pelo tamanho, peso, a dose de insulina.
e depois vai individualizando pelo que o gráfico vai mostrando para a gente, assim. O paciente que faz a ponta de dedo, a gente vai checando pelas glicemias, e o paciente que usa algum sensor de leitura intersticial, ele já vai mostrando ali as oscilações, e aí a gente vai vendo os momentos que talvez o fator de sensibilidade tenha que ser diminuído, naquele horário que o paciente precisa de um pouco mais de insulina, e também naquela refeição específica, onde ele precisa de mais unidades para vencer aquelas gramas de carboidrato. Às vezes porque algumas refeições vão vir junto com a gordura também, o que vai atrasar ali a absorção desse carboidrato, então talvez por isso a necessidade de diminuir a relação. É porque às vezes, por conta da absorção ser bem mais lenta, essa hipo bate um pouco mais tarde, né? Exato. Então tem um pouco mais de dificuldade. Se é uma pessoa que coloca muita fibra, isso acaba gerando um pouco de dificuldade na questão da absorção. Perfeito, né? Eu vejo uma dificuldade muito grande sobre isso, principalmente com alguns pacientes que às vezes eu atendo que têm a diabetes, e o médico às vezes só passa a tomar tanto de insulina, mas nunca passa a questão de cálculo de carboidrato, de informação, e o paciente sai totalmente perdido. Tipo, ele vai tomar 3 UI de insulina ali, mas ele não sabe quanto que ele pode comer. E às vezes eles se acostumam vamos dizer assim, eu brinco com o paciente com um pouco sem vergonha, né? Então ele entende que, opa, se eu quero comer um pouco mais de doce aqui, eu vou tomar uma insulina a mais aqui. Então eles começam sem nenhum tipo de embasamento. Exato, né? A burlar o próprio cuidado deles ali, e eles se tornam cada vez mais sensíveis àquele processo, né? Sim. A insulina vai deixando de fazer o efeito dela ideal e a pessoa começa a ter vários colaterais. Né? E vai precisando de cada vez doses mais altas de insulina. Quando a gente faz correção por tabela, a gente está sempre correndo atrás, né? Está sempre correndo atrás de uma glicemia que está alterada. Você espera a glicemia alterar para depois poder insulinizar. Quando a gente migra para a contagem de carboidratos, você está prevendo já o que pode subir com o que vai comer e pelo valor que está. Então você está seguindo algo muito mais fisiológico, muito mais semelhante ao que o nosso corpo faz. Né? A gente come, esse alimento chega ali na alça intestinal, o corpo identifica e libera insulina. Então, fazer a correção pela contagem de carboidrato deixa o controle muito mais fidedigno, muito mais próximo do que seria o fisiológico. O que fazer quando temos um quadro de hipoglicemia e precisamos corrigir os carboidratos? O que você costuma, algo mais urgente? Hipoglicemia, igual eu disse, tem que ser corrigida na hora, mesmo que não seja uma hipoglicemia sintomática. Glicemia menor do que 69 é uma urgência e tem que ser resolvida nesse instante. Então, a gente precisa de um carboidrato de absorção rápida, né? Então, normalmente, eu oriento ou um copo de água com açúcar para ter essa subida mais rápida, ou um copo de suco de laranja, suco integral, sem adoçar, ou aqueles sachêzinhos de mel que vem pronto, 2 ou 3 sachês de mel, para dar ali algo em torno de 15 gramas de glicose. E vai checando a glicemia de 15 em 15 minutos até subir maior do que 70. Subiu maior do que 70, vida que segue normal. No horário do lanche vai lanchar, no horário do almoço vai almoçar, no horário da atividade física vai fazer o lanche, vai para a atividade física. Mas a hipoglicemia tem que ser sempre corrigida no momento, não dá para esperar para corrigir uma hipoglicemia. E nunca tomar e dormir, né? Nunca tomar e dormir, exato. Você só vai conseguir poder e descansar depois que saiu da hipoglicemia, e a gente sempre orienta que o último horário, por exemplo, que usa insulina é antes do jantar. Nunca vai usar a insulina depois de uma refeição. Isso acontece no nosso meio. Às vezes a pessoa, eu preciso tomar e comer daqui meia hora. Então vou tirar um cochilo. Você não sabe se a hipo vai bater no meio dessa meia hora um pouco mais cedo. Aí talvez não vai acordar. Às vezes você nem acorda, né? Então, assim, realmente, as histórias que a gente escuta de pessoas que passaram por hipo severas ali, ele quase só faltou erguer a mão pro céu, só para Deus puxar. Porque o ideal seria estar usando ali o sensor de glicemia intersticial, né? Porque os sensores mais modernos, aí as gerações 2, eles têm alarme de hipoglicemia, então eles disparam um alarme quando o seu corpo está tendendo a uma hipoglicemia. E aí com isso você consegue minimizar os efeitos, minimizar ter as hipoglicemias. E Bia, você tem mais 2 meninas, né? Então, como ficou toda essa rotina da família, como ficou todo o humor da família agora com
com todo esse cuidado diferente? Bom, já fazia dieta há algum tempo, né? Dieta não, né? A gente come corretamente, porque o termo dieta não é mais usado. Minhas outras 2 filhas não têm. Fico em observação, de vez em quando faço a aferição da ponta do dedo nelas para prevenir o quadro que aconteceu com a minha mais nova. O que eu coloquei em casa? Todos fazemos e seguimos o mesmo plano dela. Não tem diferenciação de plano alimentar, nada. De vez em quando as outras que não têm a vontade de comer algum docinho diferente, eu espero a mais nova não estar em casa, porque assim, se ela não pode, ninguém pode. Então, tem as exceções, claro, com certeza. O humor. Eu até comentei essa semana com o doutor que eu e ela precisamos de um psicólogo, porque eu voltei a ter um vínculo materno como se ela estivesse no meu útero ainda. Então, para mim, deixar ela na esquina, eu choro. Para ela sair de perto de mim, ela chora. Essa semana que eu fui deixar ela na escola, o emocional dela, nesse momento, não pelo fator emocional, mas pela agitação, do tumulto, nós demoramos 45 minutos para ela entrar dentro da sala de aula. E fora o caso de hipoglicemia que aconteceu ontem. Então, em casa, a gente sobrevive. O meu psicológico nem existe, gente. Eu relutei muito para usar o sensor que o doutor já tinha me indicado dentro da UTI. Preferia fazer a ponta do dedo, que para mim é mais confiável. Só que esse mais confiável, uma vez me levou a uma hipoglicemia de 54 na hora do almoço. Minha filha é assintomática, depois eu gostaria que o doutor explicasse sobre os sintomas da hipo, porque o corpinho deles, por serem crianças e qualquer pessoa, apresenta os sinais. A minha filha, eu percebi que ela é assintomática. Ela ficou com a glicemia de 54, eu fui fazer a ponta de dedo na hora do almoço, deu 54, eu estava desesperada, que fazia 15 dias que eu tinha saído da UTI, aí corri com ela, dei mel, não subiu em 15 minutos, então eu fiquei muito preocupada, porque ela, por ser assintomática, demorou mais tempo para subir. Meu esposo tem medo de agulha, então meu esposo, quando eu vou fazer insulina, nunca está em casa. Então, o dia inteiro ele não está em casa. Minha filha mais velha, o Eduardo conhece, ela é que está me ajudando. Então, eu estou preparando a insulina, ela está fazendo a ponta de dedo para mim. Eu estou aplicando a insulina, ela está levando ela para tomar banho, porque assim, nós em casa esperamos 20 minutos. Então, o recomendado é de 10 a 15, eu espero 20 minutos, gostaria de esperar mais tempo, mas não dá. E a minha do meio, gente, a minha do meio é a pior, porque assim, a diferença das duas é 1 ano e 6 meses. Então, a minha do meio chora para ver insulina, a minha do meio chora para ver sangue. Então, assim, acaba que o sintoma da doença dela acarreta em N fatores, N possibilidades, N oscilações em casa. Então, desde meu esposo, o medo de ver, ela, medo de fazer insulina. Hoje eu brinco muito com ela, eu deixo ela fazer em mim com a caneta vazia. Comprei agulhas a mais, então eu deixo ela fazer em mim. Por mais que dói, eu tô lá sorrindo. Ai, delícia, filha. Porque para ela perder esse medo, porque se ela não tiver o medo, fica mais fácil para mim. Porque querendo ou não, ela deixando ou não, eu sou obrigada a fazer. Mas ela chora menos quando ela faz em mim. Então, eu faço nela, ela faz em mim. Ela quer fazer nos outros, mas ninguém deixa. Só que o emocional bagunçou legal lá em casa. Muito. Ou seja, ou a família toda entra na brincadeira ou fica difícil, né? E essa parte da alimentação, isso eu falo de forma geral para as pessoas. Se torna muito mais fácil, às vezes eu atendo casais, se torna muito mais fácil quando os dois participam, não só para ajudar, mas para um não atrapalhar o outro. É mais ter a intenção de, vamos sair para comer hoje? Não, estou de dieta. Aí um já fica emburrado. Então, no seu caso, é mais complicado ainda porque é questão de saúde, né? Então, realmente precisa. E as outras pequenas também tiveram que entrar na brincadeira porque, senão é difícil para o adulto já passar vontade, imagino para a criança entender que ela não pode aquilo ali. Apesar que imagino que ela deva ter, por conta dos quadros já de hipo, ela já deve ter um pouquinho de medo, né? Então ela sempre deve comer já com aquele medo. Então ela já deve comer com aquele medo de passar mal, aquele trauma que vai crescendo se não cuidar, igual você mesmo comentou, não falar não. São coisas que vão crescendo, às vezes, pro resto da vida, né? Que é algo complicado para todo mundo, mas principalmente para criança. Sim. Como você avalia a questão da seletividade alimentar nesses casos? O que você acha melhores opções, doutor?
Mais uma dificuldade no paciente diabético é quando tem uma seletividade, ou uma seletividade isolada, ou a seletividade ligada a algum transtorno do espectro autista, por exemplo. Nesse casos específicos, a contagem de carboidrato fica um pouco mais difícil, porque o paciente que às vezes tem uma limitação de variedade, fica difícil escolher o que ele vai comer. E aí, em alguns casos específicos, também eu abro mão dessa questão a rotina é insulinizar antes de comer. Então, de 15 a 20 minutos, 10 a 15 minutos você aplica a insulina e depois se alimenta para evitar o pico glicêmico, para evitar que essa glicemia suba. Nesses pacientes, a gente acaba optando que a família oferte o alimento, garanta o que comeu e depois que garantiu o que comeu, faz a insulina tardia, faz a insulina depois. O controle vai ficar um pouco pior, vai ter mais variação glicêmica, vai ficar com uma glicada um pouco mais flexibilizada, mas você garante pelo menos que vai evitar as hipoglicemias, porque não vai correr o risco de você fazer uma dose maior de insulina e depois não comer nada. Mas é um limitante, é um dificultador, na verdade. E hoje é bem comum, né? Então, assim, eu, como atendo essa parte alimentar, é muito complexo quando eu atendo alguma pessoa que ela tem uma restrição muito grande. Então, várias vezes eu atendo a pessoa, ela fala, eu não como nada de fruta, eu não como nada de legumes. Ou até, assim, pacientes veganos, por exemplo, que acaba surgindo alguns que eu atendo. Não que tenha o problema dele ser vegano, mas normalmente a pessoa que ela é vegana, ela não quer suplementar, ela vive basicamente de arroz, feijão e tomate. Então, não é o problema dela ser vegana, é que ela não consegue ter a proteína, as vitaminas ideais. Vários macronutrientes vão ficar deficitários. E daí ela é uma dificuldade, porque daí a pessoa também ela não quer consumir as outras coisas, ou não gosta, ou tem os motivos dela particular, mas dela acaba enjoando também, porque ela fica numa qualidade alimentar muito restrita, né? Não tem como você fazer muita coisa. Fala, a gente não faz milagre, né? Sim. Então não dá para inventar um alimento para você. Então como montar lanches escolares práticos e que tenham baixos índices glicêmicos. Essa parte aqui, Dona Bia é campeã, tá de parabéns. Já pode lançar um e-book, porque você vai vender bastante, viu? Tem várias mães ali que garanto que estão passando muita dificuldade com isso. Porque como é algo que normalmente, como surge ali para uma criança, é uma novidade para a família. Garanto que 50%, 70% das mães talvez não consigam investir ou nem tentam investir o tempo que você investe para isso, né? Então, para fazer uma diversidade é muito complicado, porque a criança acaba enjoando bastante, né? Você ainda precisa manter ali a rotina dos macros, só que escolher algumas opções. Hoje, quando se pensa em diabetes, logo a pessoa já pensa, não vai comer nunca mais carboidrato. E para o tipo 1 não é basicamente isso, ela pode, mas tem que ter esse controle. Então, você trabalhar com essa diversidade, desde que você consiga manter a qualidade nutricional ali, é muito importante. Você vive postando as caretinhas que você faz, os pratos bonitos ali que você faz, né? Então, isso é importante, porque nós comemos muito pelos olhos hoje. Então, se você vê uma comida feia ali que não te chama atenção, para nós, enquanto adultos, já é complicado. Às vezes eu vejo algum paciente postando foto de prato, eu ainda comento, falo, cara, que coisa mais feia. Coloca um tempero nisso aí, deixa uma corzinha, posta aquele frango sem graça. Aí imagina para criança que tá do lado vendo o amiguinho comendo uma bolacha, alguma coisa ali mais saborosa, e ele tendo que comer às vezes só uma fruta ou só alguma coisa mais seca. Tem que ter algo lúdico também, né? Ajuda bastante. Eu brinco com os pacientes que falam assim, a sua refeição ela tem que gerar vontade em quem não come a sua refeição. Porque daí a partir disso você passa de sentir vontade no que você está ali no ambiente também, de comer algo diferente. Quais sinais que indicam que a alimentação pode estar desbalanceada para a criança? Talvez muitos quadros da hipo, né? Acho que muita hiperglicemia mostra que talvez esteja entrando uma proporção de carboidratos maior do que deveria. Muita hipo também, às vezes está tendo uma restrição alimentar muito grande. Na hipo também a gente às vezes tem que pensar numa dose de basal, que às vezes a dose da insulina basal está muito alta também. Mas eu acho que as variações glicêmicas, essas amplitudes glicêmicas muito grandes, muita hipo e muita hiper, sem manter uma constância ao longo do dia, mostra que está desregulado essa proporção do que deveria estar entrando. Eu acho que não se preocupar também só com a parte do macronutriente, né? Mas
parte de digestibilidade, como que Sim. aquele alimento, como a criança ou o adulto também, como está sendo aceito aquele alimento, né? Porque às vezes a pessoa, você passa, eu falo para as pessoas assim, ó, existe um ambiente ideal, que é o que eu quero te passar, mas existe um ambiente que é ideal para você, que é o que você vai fazer, que é o que você pode alcançar. Perfeito. Então, às vezes eu penso num planejamento ali dietético para a pessoa que para mim está perfeito, como especificações de quantidade de exercício, mas eu sei que ela não vai fazer, então não adianta eu exigir uma coisa que ela não vai fazer, não vai me passar, não vai me trazer um retorno de volta, né? Então, prefiro às vezes adequar, como por exemplo, a primeira vez que eu montei a dieta da pequena, a Bia me mandou assim, hein, ela tá com fome. E eu falei, caramba, ela tava comendo tipo 3 ovos, 2 fatias de pão, frutas. Eu falei, meu Deus, essa criança tá comendo mais que eu, como assim ela tá com fome? Eu falei, Bia, vamos adequar aqui, mas vai ter uma hora que você vai ter que, ó, não dá pra comer mais, porque senão, pra onde vai parar essa menina? Daquele tamanhozinho, né? Mas ela também tinha perdido muito peso, né, quando ficou no hospital. Sim. Foram 7 quilos, né, em 15, 20 dias, então conseguiu recuperar um pouco desse peso. Foi sacrifício, viu? Mas hoje, graças a Deus, ela tá bem melhor, né? Qual a melhor estratégia para evitar hipo de madrugada? Acho que é reforçar a ceia e reduzir a basal. Hipo na madrugada normalmente está ligado à dose alta de basal, de insulina basal. Hoje em dia, na minha formação, a gente ainda vinha de uma época onde usava 60-40. Então, 60% da dose era basal, 40% da dose era rápida. Hoje a gente inverteu isso para quase 30-70. Então, o ideal é manter ali 30% de dose basal e em torno de 70% da dose de rápida. Então, ir reduzindo as doses de basal, minimizam esses episódios de hipo na madrugada e, eventualmente, dá uma reforçada na ceia também. Até porque eu acho que até como alguns alimentos, por exemplo, eu tenho alguns pacientes que se consomem o whey logo na primeira refeição, eles tendem a ter algum desconforto gástrico. Se eles consomem esse alimento à tarde, já não tem mais esse desconforto. Então, até com a insulina, imagino que seja meio relacionado a isso, porque a pessoa não tem nada no estômago ainda, às vezes você joga uma dosagem de insulina muito grande ali de manhã, talvez por isso que ele começa a ter tantas alterações, né? Por isso que vocês vêm mudando mais essa relação. A ideia é tentar ser o mais próximo do que o nosso corpo faz, né? O nosso corpo faz microdoses de insulina lenta ao longo do dia e faz picos de insulina quando a gente come. Então, a insulina rápida vai servir para esses picos quando a gente se alimenta. Como identificar se a dose de insulina está adequada para cada refeição? Imagino que daí as medições, né? O controle glicêmico. O paciente com DM tipo 1 obrigatoriamente precisa fazer pelo menos 8 pontas de dedo ao longo do dia ou manter um controle glicêmico com um sensor intersticial. Então, a curva do sensor intersticial mostra pra gente essas variações ou o controle das pontas de dedo antes e 2 horas depois. O sensor hoje é mais prático, só que tem um custo alto, né? Então, acho que não é todo mundo que... O sensor limita a questão financeira, né? O sensor hoje tem durabilidade de 15 dias, então são 2 sensores no mês e custam na faixa de R$300. Então, R$600 é quase meio salário mínimo, né? Então, uma parcela significativa da população brasileira não tem acesso. Alguns pacientes a gente consegue judicializar, pacientes pequenos, por exemplo, onde tem um risco muito grande de complicações associadas a essa hipoglicemia, a gente consegue judicializar e conseguir. Pacientes adultos, infelizmente, não conseguem judicializar, a não ser que tenham quadros específicos associados. Quando considerar o uso da bomba de insulina? A bomba de insulina, no primeiro ano do diagnóstico de diabetes, nunca. A gente considera o primeiro ano como um período que a gente chama de lua de mel, né? Hoje, como o diabetes é uma doença crônica, né? A gente considera que é uma doença para a vida toda, assim como o casamento. Então, o casamento é para a vida toda. E aí, quando a gente casa, a gente faz a lua de mel. Às vezes a lua de mel é um fim de semana em Foz do Iguaçu, às vezes a lua de mel é um mês na Europa. Mas durante um período de tempo você vai ter esse controle um pouco mais fácil, que é essa lua de mel. Então, nesse período da lua de mel, que pode durar até 1 ano, a gente nunca indica a bomba. Passado essa fase, os pacientes que fazem contagem de carboidratos, que fazem um controle glicêmico rígido,
que não têm uma amplitude de glicemia muito grande, que seguem atividade física regular, seriam pacientes que seriam indicados para o uso da bomba. Então, o paciente tem que merecer a bomba. Então, tem que ser um paciente que se dedica ao controle do diabetes, ao cuidado do diabetes, para poder ser um paciente indicado para usar bomba. Acho que criança é mais difícil para você introduzir ali a rotina, mas acho que o adulto é muito mais teimoso, né? Com certeza. A criança, em algum momento, vai virar a rotina mesmo. Então, assim, é novo, é assustador essa mudança, mas isso vai virar parte da vida dela. O adulto tem um sentimento de eu sei, ou eu fazia já antes, ou dava certo para mim, então ele é mais resistente a essas mudanças, né? E principalmente pelo fato do adulto ter muito mais diabetes tipo 2, que é muito mais silenciosa e acaba, quando perceber o que aconteceu, já pega o estrago em si, né? Então, eu acho que é mais difícil lidar com adulto. Desde sempre você lidou com criança, nunca quis? Nunca quis. Nunca tive aptidão para adultos. Eu brinco que, às vezes, as pessoas me perguntam, você é médico? Eu falo, não, eu sou pediatra. Tem uma diferença. Eu sou pediatra e endócrino pediatra. Nunca atendi adultos só na formação e direcionei minha linha de estudo para criança. Criança, eu brinco que não é a criança, né? No caso da diabetes, né? O cuidado ali muito individual, mas eu acho que para tudo que relaciona a criança, a culpa nunca vem da criança, né? Não da diabetes, porque não é uma culpa, algo culpa dos pais em si. Mas eu falo que quando eu vou atender algum adolescente ali, ou às vezes as pessoas me perguntam para atender uma criança, eu pergunto, mas posso te atender também? Porque a criança não vai no mercado, a criança não faz, ela faz as escolhas dela, mas a gente tem o certo poder de conseguir controlar, né? Normalmente a culpa vem mais relacionada aos pais de algumas coisas, alguns padrões alimentares. Igual meu pai falou para minha mãe que eu vou ser muito chato quando eu tiver filho, né? Aí eu falei, olha, eu vou ser mesmo. Porque eu não pretendo proibir, não deixar meu filho provar a doce, as besteiras, que eu falo que isso é legal, ele precisa passar por aquela fase, mas ele não precisa ter aquilo como um padrão alimentar. Uma rotina. Ele precisa conhecer as outras coisas e não ter como padrão alimentar. Até uma paciente perguntou aqui algo meio que relacionado a isso. Criança que quer comer sempre os mesmos alimentos, o que fazer para experimentar algo novo? Eu acho que o que a Bia faz é muito bom, porque ela entrega aquilo para a criança de um jeito diferente. Algo que eu não indico, que às vezes as pessoas fazem muito, é mascarar o alimento, né? Tipo, ou por exemplo, sopinha, porque a criança às vezes ela vai provar aquilo quando ela é criança, mas quando ela tiver o poder de escolha, ela não vai saber o que ela provou aquilo. Então, provavelmente ela não vai comer alguns vegetais, algumas coisas. Perfeito. Ali, porque sempre vai criar um sabor, algo padronizado, tipo, sopa de feijão. O gosto mais marcante acaba sendo um feijão ali, então ela não sabe o resto. A partir do momento que ela tem uma escolha, ela deixa de provar, não quer nem, para ela nunca vai querer consumir aquele alimento, por conta de não ter provado da forma de sentir realmente o que ela estava consumindo. Mas acho que o jeito que a Bia faz de tentar entregar isso de forma diferente, imagino eu que até suas outras filhas passaram a diversificar um pouco mais a alimentação também, né? E o marido, né? Principalmente. Algo legal para até falar para ela é introduzir a criança junto, porque assim, a minha já aprendeu a fazer crepioca sozinha, a minha faz patê, a minha faz purê de abóbora, a minha faz purê de brócolis, então gosta, introduzo, come. Diversificar para a criança não adianta. E sim, a criança ela precisa comer de tudo. Hoje, como minha filha tem DM, eu procuro muito o que misturar por causa do índice glicêmico, porque a hora que o índice glicêmico vem, ele sobe demais a glicemia. Então, não procuro misturar igual mamão, banana, doce. Antes eu fazia, ela adorava aquela salada de frutas. Então hoje, antes de servir qualquer alimento, eu corro lá no Dr. Google, né? O que eu misturar. Então não misturo. Procuro estudar ao máximo. O doutor está ali também respondendo até 2 horas da manhã. Então é bem legal conversar com ele. E a ideia é essa mesmo, igual você falou, não misturar. Tem sopa? Beleza. Eu faço o macarrão e coloco separado. Cada um monta no seu prato. Então, sempre foi assim, tem que ser, e introduzir a criança junto.
para tornar o momento mais prazeroso e criar memórias. Você falou sobre atividade física. Até qual a idade você costuma atender de criança? Até 17. 17? Uhum. E até que idade você recomenda que ele inicie alguma atividade física controlada, não só a diversão, por exemplo? Nos primeiros 3 anos de vida ali, pré-escolar, a atividade física tem que ser a brincadeira, o lúdico. A partir dos 3 anos, eu já oriento o início dos esportes, então as atividades físicas aeróbicas, natação, futebol, vôlei, atividades em grupo, para sociabilizar. E aí acabo segurando um pouco só as cargas, as atividades físicas com cargas, até uma idade óssea ali de pelo menos 14, 15 anos, para não ter um impacto no crescimento. Mas com uma idade óssea bem estruturada ali em torno de 14, 15 anos, a academia também se torna uma opção. Mas e se ele iniciar a academia sem com acompanhamento daí, né? Eu acho que pelo menos a criança precisa desse acompanhamento mais próximo ali do personal e controlar mais essas cargas. Isso, não tendo sobrecarga na articulação, então fadigando o músculo pela repetição e não pela carga, a partir dos 10 anos tem critério total de começar a fazer a academia até vir junto com os pais. É um público que vem crescendo muito. Eu atendo muito adolescente na faixa de 14, 15 anos. São pessoas muito regradas, que eu brinco que eu tenho que brigar para eles não levar marmita na casa da avó, porque são realmente assim, os adolescentes de hoje, eles se cuidam muito mais do que os adolescentes de 5, 10 anos atrás. Eles estão numa fase que eles realmente estão vivendo muito mais essa questão, principalmente da musculação, que está muito em alta hoje em dia, né? YouTube e afins, e eles passam a se cuidar muito mais da alimentação. Hoje, meu público, uns 20% é adolescente. Legal. Aqui na academia, se você vier aqui 3 horas da tarde, eles vão estar aqui. Se você chegar aqui às 8, os mesmos adolescentes vão estar aqui. Você tem que mandar eles embora para casa, porque eles não vão. Mas muito melhor estão aí treinando do que mexendo só no celular em casa. Com né? certeza. Como diferenciar os sinais de hipo e hiper em crianças que não sabem se expressar? Aí imagino que você, por conta da pequena que não tem sintomas, né? A hiperglicemia muitas vezes é assintomática, não dá sintoma, às vezes a criança fica com glicemias altas durante muito tempo sem ter nenhum tipo de sintoma. Por isso que a gente fala que a hiperglicemia é silenciosa. A hipoglicemia, ela hipoglicemia, qualquer glicemia menor do que 69, a uma parcela da população é tolerante à hipoglicemia, a valores mais superficiais, mas a gente espera que qualquer indivíduo com uma glicemia menor do que 40 tenha sintomas. Sonolência, mal-estar, vista turva, fraqueza, podendo chegar à crise convulsiva, perda de consciência e até o óbito, se essa hipoglicemia não for corrigida. Algum alimento que ajude a estabilizar a glicose durante a noite, a madrugada? Você já costuma prescrever alguma coisa ou aquela base gordura, uma boa fonte de proteína para manter a glicemia ali, a carga glicêmica mais estabilizada? A gordura vai conseguir jogar esse pico glicêmico mais para frente, né? Ali 4, 6 horas, e aí com isso você vai evitar as hipoglicemias. Então, normalmente eu penso na proteína e na gordura, quando quer postergar essa absorção do carboidrato, mas sigo muito o que o Nutri que está acompanhando orienta. É algo complexo para a criança que na hora que eu estou finalizando a prescrição da dieta que eu vejo, para cuidar com o excesso de proteína. Porque como você precisa ali controlar mais o carboidrato, é igual algumas crianças acabam comendo muito, como a pequena gosta de comer, né? Então preciso controlar às vezes o excesso de proteína que está sendo introduzido na refeição dela, que acaba saindo muito mais do que o recomendado por quilo de peso. Tá. Para não jogar muito carboidrato, às vezes vai colocando outras fontes, uma pasta de amendoim, mas vem acompanhada com um pouquinho de proteína. Para não fazer sobrecarga renal. Sobrecarga renal. Uhum. Então percebo que é uma dificuldade até maior em controlar o volume da proteína do que propriamente o carboidrato, por conta do quilo de peso. Perfeito. E no início do quadro de diabetes, realmente as crianças têm uma fome maior, porque elas estão na fase ainda de descompensação. Conforme vai compensando essa glicemia com o passar do tempo,
como você falou, a insulina vai dando uma diminuída nessa fome, aí vai ficando um pouco mais fácil esse processo. A hipoglicemia, a gente, pro meio em qual a gente convive, né? O ideal, quando usa-se a insulina, é você até deixar a hipoglicemia bater para justamente abrir esse apetite, né? Que daí vem o risco, mas é onde você consegue ter um efeito melhor da insulina para aquele ganho de peso, para a pessoa abrir mais o apetite e conseguir comer um volume grande de comida. Viver no perigo, né? Vivendo no perigo. Dona Bia, alguma curiosidade a mais do doutor que você ainda não conseguiu perguntar para ele até de madrugada? Eu acho que meio que difícil, né? Porque o doutor é muito receptivo com a gente, independente do horário, né? Mas eu queria que o doutor explicasse para as pessoas os principais sintomas para a gente ver e antecipar um quadro de cetoacidose, os sintomas iniciais que as crianças, na maioria dos casos, apresentam para a gente conseguir identificar antes de vir um quadro de risco, igual aconteceu com a minha. O diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, então é uma doença de início agudo, com uma evolução ali de em torno de 5 a 7 dias, e os sintomas iniciais a gente chama de 4Ps, os 4Ps do diabetes, que é a poliúria, a polidipsia, a polifagia e a perda ponderal. Então, uma criança que começa a perder peso de forma súbita, sem um motivo prévio, sem mudar a alimentação, começa a fazer mais xixi em volume, em quantidade de xixi e idas ao banheiro. Muitas vezes uma criança que já saiu do desfraude volta a fazer xixi na cama, começa a beber mais água, muito mais água do que bebia anteriormente, e tem mais fome, come mais, e apesar de estar comendo mais, está perdendo peso. Esses 4 sinais clínicos chamam muita atenção para diabetes, para primo descompensação ali, para o início dos sintomas, e aí nesse caso compensa uma avaliação, fazer a ponta de dedo ou mesmo fazer a glicemia sérica para poder fechar o diagnóstico. O maior público seu hoje é relacionado a diabetes ou público geral? Atende quais outros? Eu tenho alguns pacientes diabéticos, mas acho que o volume maior de avaliações no consultório são avaliações de puberdade, muita puberdade precoce em meninas, e avaliações de crescimento. Então, a maior parte do meu público é puberdade precoce e investigação de deficiência de GH ou investigação de baixa estatura. Tenho muito paciente obeso, muito paciente com sobrepeso também, pacientes com resistência insulínica, com risco de DM tipo 2, alguns hipotireoidismos e os pacientes com DM tipo 1. Mas de volume geral, eu acho que a maior parte dos meus pacientes é a avaliação puberal, sinais puberais precoces. O que hoje está bem comum, né? Cada vez mais comum. Esse ano no Mundial de Endócrino, que foi em Liverpool, a Sociedade Europeia de Endocrinopediatria cogitou baixar a idade normal da puberdade nas meninas, reduzir 1 ano da idade normal para poder minimizar os diagnósticos de puberdade precoce, porque tem sido cada vez mais frequente. Essa puberdade precoce, o que desencadeia ela, ou ela está muito relacionada à má alimentação? A gente tem alguns fatores ambientais que podem desenvolver, né? Então, a gente tem exposição a disruptores endócrinos, né? O parabeno das embalagens plásticas, produtos muito industrializados, né? Excesso de enlatados, o excesso de maquiagem, esmalte, maquiagem que as meninas usam, que tem metais pesados, isso tudo pode fazer com que o eixo hormonal, ali a hipófise, comece a produzir hormônios sexuais antes do tempo. Então, antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 anos nos meninos. E o maior impacto de uma puberdade precoce é o término mais cedo do crescimento. Então, a menina que desenvolve a puberdade mais cedo, ela vai menstruar mais cedo e vai parar de crescer mais cedo, né? E como a altura é para o resto da vida, qualquer impacto na altura a gente acha relevante. E sobre a parte do crescimento, aí você costuma prescrição de GH ou algumas outras estratégias para melhorar isso, ou usa direto o GH? Não, a gente faz a investigação das deficiências, descarta doenças subclínicas, né? Às vezes o crescimento está ligado a um grau de anemia, a um grau de hipotireoidismo, então a gente descarta outras doenças que possam estar impactando no crescimento. Não tendo nenhuma doença que impacta no crescimento, a gente faz a investigação do eixo somatotrófico. E confirmando uma deficiência total ou parcial do GH, aí tem a indicação da somatropina, do hormônio de crescimento, para esse paciente.
Então, só vai usar a somatropina para crescer quem tem a deficiência do GH. Quando não tem a deficiência do GH, a gente abre as vertentes para melhora na qualidade da alimentação, melhora da qualidade do sono, né? E atividade física, como 3 fatores para melhorar o crescimento. Hoje é bem comum, como a parte hormonal está muito de fácil acesso hoje, né? Eu às vezes, vejo muitas pessoas colocando toda a culpa, às vezes, por exemplo, o homem numa testosterona mais baixa e já querendo, às vezes, procurar para fazer o uso de testosterona, mas ele esquece de ver todo o quadro dele, né? Mas eu tô com sintomas, tô desanimado, tô estressado. Tá, mas como tá o resto? Tá dormindo bem? Não tá. Mas o porquê que você não tá dormindo bem? Tá se alimentando? A testosterona às vezes está baixa, mas tá bebendo cerveja todo dia. Então, como que tá toda a sua rotina? Tem muitos meios, eu acho que para a pessoa tentar ajustar, consertar, antes de já querer de cara o caminho mais fácil. Uma né? suplementação. O eixo endócrino, ele é multifatorial, né? Ele é dependente do seu estilo de vida, do ambiente que você está inserido. Então, precisa ajustar todas essas etapas para conseguir melhorar a qualidade do eixo hormonal. Bia, hoje, graças a Deus, você tem uma boa condição para colocar a sua vida toda em prol do cuidado com a sua filha. E o que você acha qual sua indicação, seu conselho para a mãe que hoje não pode parar o trabalho, não consegue parar com o que ela faz para cuidar da filha? Uma pessoa que tem uma condição de vida um pouco mais inferior, financeiramente falando ali, o que ela precisa para ajustar, para melhorar, para poder ajudar a filha dela, enfim. Bom, primeiramente vamos usar a matemática. O doutor comentou de um sensor. Hoje minha filha usa a versão 2, que ele é mais prático, que ele emite sinais de alerta para até 20 celulares cadastrados. Então o gasto já começa aí. A criança põe um sensor no braço. O que nós usamos, ele custa R$ 349,90. Aí você precisa de um celular compatível, não é qualquer marca e não é qualquer versão. Esse celular compatível, ele tem que ser compatível com a operação, o sistema operacional do próprio aparelho, que é o sensor. Os celulares cadastrados, que são os que recebem que recebem o sinal de socorro, lá quando dá uma hipo ou uma hiper ou uma perca de sinal, que isso é muito importante, também tem que ser da mesma marca. Nós usamos 2 sensores no mês. Nós não estamos ganhando ainda via SUS as insulinas. Então, temos a basal, que ela é a mais cara, e temos a bolos de correção, que são a cada refeições. Então, entre sensores e insulinas, fora as tiras, o glicosímetro que nós temos que comprar, as lancetas, a caneta, as agulhas, por baixo, uma criança hoje com DM1 dá uma despesa para os pais, somente de insumos, de R$ 1.890. As consultas, que são a cada 3 meses, os exames laboratoriais, que também não ficam baratos. Nós temos a condição de ter um plano de saúde, então o doutor, a gente optou por continuar com ele pela confiança que ele nos transmitiu. Então, tem o valor da consulta, tem os valores dos exames, tem um dos exames que eu até cogitei, porque o meu plano de saúde não pagou, ele custou R$ 980. E esses dias eu recebi uma mãe falando a mesma coisa, que ela entrou judicialmente. Então, a cada 3 meses tem consulta com o endócrino, tem retorno com o Nutri, tem os exames laboratoriais. Por baixo, a gente fala assim, graças a Deus, hoje o cardápio que o Eduardo nos passa, então não tem muitas coisas caras. Então, a minha filha hoje, ela dá um gasto de R$ 2.500 mais a escola. Então, fica uma menininha de um gasto mensal aí de R$ 5.000 por mês. Eu fico muito sensibilizada com as mães que não têm essa condição, porque assim, o sensor, ele é vida para nós. Então, hoje eu optei em cessar o meu trabalho, porque o primeiro ano ele é crucial. Então, eu preciso entender, eu preciso tratar e eu preciso que ela entenda isso, por mais que só tenha 4 anos. Só que uma mãe hoje que ela é baixa renda, que ela precisa abrir mão de muitas coisas, infelizmente ela não consegue. Hoje eu vi num vlog de um diabético, que ele é repórter, que a mãe ela foi expulsa da escola porque o sensor apitou hipoglicemia, ela foi à escola para corrigir,
e não permitiram ela e convidaram ela a se retirar com a criança. Então, deu maior repercussão, emissora atrás, mas infelizmente hoje, via economicamente e com as leis governamentais, estaduais, municipais, uma mãe não consegue, não consegue. Porque ou a mãe ela se abdica e ela abre mão da carreira dela e cuida do filho, ou ela simplesmente tenta conciliar e pedir para Deus cuidar da criança, porque quando a criança ela é menor, que ela não tem autonomia e ela mesma se cuida, é muito difícil, é complicado, na verdade, até falar sobre, poder opinar sobre a condição financeira de outra pessoa. Isso vai muito de cada pessoa, mas uma mãe baixa renda, ela não tem acesso aos sensores. Então, ela fica contando com a sorte e contando que a contagem de carboidrato dela foi corretamente, que ela insulinizou a criança corretamente e pedir para Deus que proteja, porque não tem condição. E você já foi atrás de algumas coisas relacionadas ao governo? O que ele consegue disponibilizar para você? Por mais que demore, qual que é o acesso? O governo ele começa assim. Para você conseguir um laudo via SUS, o médico ele tem que atender via SUS, ele não pode atender particular. O Dr. Januário ele atende tanto SUS quanto particular, então ele preencheu um laudo para mim levar na farmácia popular, na regional de saúde, para a gente conseguir tentar as canetas de insulina, que daí são disponibilizadas mensalmente, as lancetas, porém, eu entreguei a documentação em dezembro, quando o doutor preencheu para mim, e até hoje eu não obtive respostas. Se eu fui aceita, se eu consigo pegar ou não. O sensor, até um tempo atrás, antes do nosso presidente vetar um projeto de lei que tramitava, na verdade, né, doutor, para classificar o diabetes como uma deficiência, nosso governo do Paraná era o único governo que ainda disponibilizava o sensor Libre 1. Mas depois que foi vetado, na verdade envolve muito política e foi vetado, então assim, hoje para conseguir judicialmente é muito melhor você, se tiver condições de ter um plano de saúde, entrar com o processo judicial via o plano de saúde, não via SUS, porque via SUS você vai ficar numa fila de espera gigantesca e correndo o risco de ser negada quando chegar a sua oportunidade. E às vezes não dá nem tempo de esperar, né? Em muitos casos, né? Doutor, deseja falar mais alguma coisa sobre o seu trabalho? Acho que foi ótima a conversa. Bia, você vem mostrando bastante a realidade da sua vida, do cotidiano da sua família, tirando muitas dúvidas de pessoas que não sabem para onde ir quando surge o problema. Você fez o canal no YouTube já, tá ativo, então trata de fazer. Passe seu Instagram para o pessoal te acompanhar seu trabalho, toda essa divulgação que você faz ali, né? Toda essa informação que você passa para frente, que com certeza é dúvida de muitas mães ali, né? Não sabe como fazer. Na verdade, tudo começou com um problema familiar, porque os piores são a família. Então, eu comecei a expor os meus cuidados, as rotinas, o que ela pode, o que ela não pode, justamente pela minha família. Final do ano foi horrível e eu viajei um dia. Cheguei na casa da avó, expliquei, a avó esteve presente quando eu estava na UTI com a criança. Deixo a avó 5 minutos com ela, a avó vai me matar quando ver isso. E quando eu retornei, ela estava dando todinho e Mirabel para minha filha. Doutor do céu, a hora que o sensor apitou lá, né, que daí a gente consegue configurar o sinal sonoro para hiper, que deu HI, eu entrei em desespero, fui fazer a ponta de dedo, HI. Eu já comecei a chorar, isso 25 de dezembro. Então foi ali onde que eu senti a dor, porque assim, como estava muito recente, eu lembrava só da pior fase. Eu não lembrava que ela estava ali já tomando insulina com tratamento e cuidando na alimentação. Então foi através disso que eu comecei a expor no começo foi de brincadeira, tá, gente? Para minha família ver como que é a rotina, como que é cansativo, como que é frustrante, porque assim, você dá a mesma coisa todos os dias e o corpo dela não responde todos os dias com o mesmo índice glicêmico. Então eu comecei com isso. Através disso,
o doutor começou a compartilhar, as enfermeiras que nos cuidaram na UTI também começaram a indicar o meu perfil e começou a vir muitas mães. Hoje eu criei um grupo no WhatsApp onde a gente troca informações. Eu tenho 4 meses de diagnóstico, mas eu acho que eu sei muito mais do que 10 anos. Então eu procuro o que eu vejo que você posta ali de doces, igual, né, no nosso grupo VIP. Eu achei muito interessante, eu compartilhei seu perfil com as mães. Tem mães que vão marcar consulta, só estão esperando a virada do cartão. Mas hoje eu criei com as mães no grupo o quadro de Mãe Pâncreas para Mãe Pâncreas. Até teve uma seguidora linda ali, né, que falou para mim criar um canal no YouTube para ter mais visibilidade. Eu procuro, na verdade, depois que eu sentei e eu vi que o que eu faço realmente tira a dúvida de alguém, eu tenho muita vontade e vou estender o convite para vocês dois. Eu gostaria muito da gente criar uma comunidade aqui que leve informação. E a gente ter parceiros que apoiam a nossa causa, porque é muito, muito, muito frustrante você sair com a criança com um livre no braço e a pessoa ficar olhando, assim, dói, os olhares dói. Primeiro para isso, para a gente começar a mostrar que é normal ter o diabetes, desencadear o diabetes, ele pode estar na família de qualquer pessoa, em um momento ou outro ele vai aparecer, ou seja, de marca genética que a pessoa já carrega, ou no caso da minha filha, que foi um agravante que ela teve. Mas, bom, meu Instagram é Beatriz com S, mingote.sachi, e tô pensando muito em criar um outro só para isso, para deixar a minha rotina de casa para minha família e um outro mais educativo, que leve mais informação, porque é uma doença que existe há muito, muito, muito tempo. Sim. E a desinformação, ela é gigantesca, gigantesca. Então as pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam entender que ela é uma doença, ela não é contagiosa e que a criança ela possa, eu falo muito na criança, citando só o meu caso. Então a criança ela possa conviver sabendo que tudo é normal, tudo ela pode, com restrições nos momentos certos. Ela vai ter uma vida normal. E se depender de mim, ela vai ser uma ótima médica, que da última vez ela falou que ela quer cuidar de criança igual o doutor. Então, excelente. Isso é muito gratificante. E aí fica o convite para as mães de primeira viagem que têm medo. É assustador, mas tudo passa. Um dia de cada vez. E a gente precisa realmente abraçar a causa e assumir realmente o papel de pâncreas 24 horas de um outro ser. Muito bom. Passa o seu perfil também, doutor, o pessoal te acompanhar, você posta muita informação lá. E Bia, não faz outro Instagram, mantém o mesmo, porque as pessoas gostam de ver, eles vão até conseguir se aproximar mais de você quando eles percebem que você tem uma rotina igual a de todo mundo e ainda consegue conciliar isso com a saúde da sua filha. Então é legal. Perfeito, só elogiando a Bia, é um exemplo, ela é uma mãe pâncreas exemplo, acho, para outras mães mesmo, e ela atinge de uma forma muito sensível a dor que outras mães estão vivendo, e isso é muito bacana. O meu Instagram é @januariocavalcante, lá eu posto um pouco da minha vida, um pouco da minha rotina, um pouco das minhas viagens, e também tenho semanalmente algum vídeo de algum tema relacionado à endocrinopediatria. Legal. E, inclusive, faremos mais receitas, tá? Pessoal, foi isso. Estive aqui hoje com o Dr. Januário e a Bia. Um ótimo bate-papo, foi um prazer. Prazer foi meu. Primeiro contato contigo. Yeah. A Bia eu já conheço há um tempo, né? Ela vai e volta de vez em quando, dá uma fugida, mas volta. Agora tá voltando a se cuidar, porque a mãe tem que estar inteira, né? Porque a barra tá pesada aí, viu? Prazer e muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E as minhas redes sociais, para quem aí quer me acompanhar também pelo Instagram, é a barzon.nutri. Fico lá à disposição de vocês para bastante dúvida, informação, só acompanhar o perfil de nós todos por aqui. Valeu, grande abraço para todo mundo.